Olá, pessoal. Então, vamos agora para o segundo bloco da nossa aula de tecido conjuntivo propriamente dito, em que, na primeira parte, nós definimos o que eram os tecidos conjuntivos e ressaltamos a existência desse tecido conjuntivo propriamente dito. E agora nós vamos falar um pouco, nessa segunda parte, dos componentes celulares, das células que constituem o tecido conjuntivo propriamente dito. Nessa segunda parte, vamos falar das células, fibroblastos, macrófagos, mastócitos, adipócitos, plasmócitos, leucócitos e a célula mesenquimal. E na terceira parte falaremos da substância intercelular, chamada matriz extracelular, que é composta por uma porção fibrosa, a substância fundamental e o fluido intersticial. Então, tudo que fica fora da célula é chamado, então, de matriz extracelular. Tá? Então, aqui na direita, a gente vê bem alguns pontos mascorados dos núcleos das células, no tecido conjuntivo propriamente dito, e abaixo nós vemos também um tecido propriamente dito abaixo do epitélio, esse aqui é um epitélio pseudoestratificado, ciliado, e aqui temos, então, esse tecido conjuntivo propriamente dito, com várias células, fibroblastos e vários tipos celulares aqui típicos. Então, vamos para as células do tecido conjuntivo propriamente dito. Primeira grande divisão é que essas células podem ser células residentes, isto é, células que ficam ali, que proliferam e que realizam suas funções ali, e células que a gente chama de células transitórias, como os macrófagos, os plasmócitos, os leucócitos e os mastócitos. Vários desses, tanto o macrófago quanto o plasmócito, quanto o leucócito e mastócito, têm origem fora, muitas vezes origem na própria medula óssea, precursores do sangue. Muitos também serão tratados, então, na sua aula de sangue, tá? e hematopoiese. Então, vamos começar, então, a falar desses tipos celulares do TCPD, o chamado TCPD, o tecido conjuntivo propriamente dito. A primeira célula é essa chamada célula mesenquimal indiferenciada, a célula que dá origem a todas as outras, Essa célula mesenquimal indiferenciada, ela pode se diferenciar, ou seja, mudar de morfologia, e também a partir da expressão de vários fatores, de transcrição e também moléculas específicas, pode se transformar em fibroblastos, ou em células adiposas, ou em osteoblastos, que vão se diferenciar em osteócitos, ou condroblastos, que vão formar também condrócitos. Essa célula também pode se diferenciar nas células mesoteliais, como o próprio nome já diz, formam um mesotélio, e as células que realmente ficam em contato com os vasos, que são as chamadas células endoteliais. Então, aqui você tem um vaso, tem uma hemácia, e envolvendo esse endotélio, a gente tem essas células musculares lisas, tá? Também chamados também os próprios pericitos, que envolvem a células aqui internamente, são as células endotélio, endo que fica internamente. Então, essa célula mesenquimal indiferenciada é aquela que dá origem a todas as outras. Dentre as células que ela dá origem, o adipócito, O adipócito você consegue visualizar muito bem, no material corado, porque esses espaços que ficam aqui, as lacunas, que são as membranas em volta da célula, isso aqui é um adipócito, uma célula unilocular, ou seja, a gordura fica numa única gotícula e o núcleo fica bem na periferia. Então, essa é o chamado adipócito unilocular, origem de mesoderma, toda a função, produção e armazenamento de gordura, estocagem dos lipídios, e os adipócitos multiloculares, que vocês vão estar vendo um pouco mais à frente, que eles têm também esse estoque de gordura em algumas regiões ainda do corpo e são muito presentes durante também os processos de embriogênese e a questão também fetal. Então, essa célula vem da célula mesenquimal, que dá origem ao fibroblasto e ao lipoblasto. Então, o lipoblasto ele se diferencia, adquirindo essa estrutura arredondada por um adipócito. O tecido adiposo unilocular, essa gordura que a gente chama de gordura branca, a gordura marrom, vocês vão ver daqui a pouco, que é o multilocular, ela tem 20 a 25% de peso nas mulheres, muitas vezes um pouco menos em homens, claro que havendo variações, dependendo do seu peso,
é uma reserva muito grande dessas moléculas muito grandes, né, os chamados triglicerídeos, né, que são formados, então, de ácido graxo mais glicerol, né, a nossa gordura propriamente dita. E é por isso que essas substâncias, quando você coloca, né, quando você faz um tratamento, né, de fixação e lavagem, você acaba levando toda a gordura que fica no interior, né, então esses espaços aqui, essas lacunas nada mais são do que espaços vazios, porque isso estava cheio de gordura que acaba que é removido durante os processos de processamento histológico. As funções são a reserva de energia, modelar a superfície do corpo, né? Em animais, até em nós mesmos, né? Isolamento térmico, preenchimento de espaços, isso também sustentação de alguns órgãos. E é importante também que evidências nos últimos anos têm demonstrado que a gordura tem um potencial muito grande aí pró-inflamatório, né? Quem tem acompanhado a questão toda aí do Covid tem visto que pessoas que são obesas ou sobrepeso são aquelas que tendem a piorar na própria questão da patologia da COVID pelo potencial inflamatório da COVID, né? da gordura, né? Levando aí a COVID, né? Levando a pior da COVID. Esse era o unilocular, agora vamos para o multilocular, como o nome já diz, uma gordura parda, né? Que é a gordura mais escura, principalmente, né? Quando a gente faz essa coloração, são várias gotículas lipídicas, né? A gente pode visualizar aqui o núcleo no meio, né? Não no canto, como anteriormente, essas gotículas de gordura em volta, né? Numa coloração, aqui um aumento numa microscopia eletrônica de transmissão, aqui um núcleo, as várias gotículas de gordura, e principalmente o que a gente vê é que a gente tem uma quantidade muito grande de mitocôndrias, né, que possuem citocromos, que acabam levando a essa coloração, né, por isso esse nome de gordura parda, né? E é muito importante também, muitas vezes, para a produção de calor, né? Então, é essa que caracteriza esse tecido adiposo multilocular. Aonde que ela é encontrada, né? Encontrada particularmente nos recém-nascidos, né? Aqui nas regiões, como mostra a figura, né? No pescoço, interescapular, né? E ela é quase ausente no homem adulto, a não ser que você tenha uma patologia, e é muito típica de animais, né? Que necessitam de um isolamento térmico muito grande, como ursos, etc., eles têm muito dessa gordura, que é uma gordura altamente energética, né? Para quem acaba ingerindo esses alimentos. O próximo tipo celular são os fibroblastos, que é a célula talvez mais típica mesmo do tecido conjuntivo propriamente dito. Aqui você tem dois tipos de fibroblastos. Você tem as células que a gente chama de fibroblastos, particularmente as células ativas que estão produzindo a matriz extracelular, o tecido conjuntivo, vão ter essa morfologia diferenciada de acordo com essa atividade funcional, isto é, células com muitas mitocôndrias, complexo de Golgi, muitas mitocôndrias, são células extremamente metabolicamente ativas, esses são os fibroblastos, e as células já mais diferenciadas, já no estágio mais terminal ou pouco ativas, são as chamadas células quiescentes, né? Chamados fibrócitos. Então, aqui a gente pode notar, né, a diferença na localização daquele núcleo com o nucleolo, nos fibroblastos, dependendo do plano de corte, você consegue identificar muitas vezes os fibroblastos, então, aí nos tecidos. Como eu falei, né, os fibrócitos são essas células que já têm um núcleo menor, né, muitas vezes alongado, com nucleolo pouco proeminente, que é essa estrutura que viu na foto anterior, né, com pouco retículo endoplasmático granular, né, rugoso, e com pouco complexo de Golgi, não são células que estão metabolicamente muito ativas. E os fibroblastos, propriamente dito, como mostra aqui nessa microscopia eletrônica de varredura, retículo, o núcleo, mitocôndrias, né, complexo de Golgi, bastante ativo aqui na forma externa, aqui, fibra de colágeno. Então, a gente nota que os fibroblastos são essas células que estão fazendo o quê? Muita síntese de moléculas da matriz extracelular. Por último, né, agora já entrando, né, a gente falou das células que são células residentes, agora a gente vai falar de células transitórias, são células que vão para outras regiões do corpo e retornam
para esse tecido estão os macrófagos, né? Os macrófagos são células que são derivadas dos monócitos, que são células circulantes aí no sangue, mudam de morfologia e vão estar também variáveis de acordo com o estado funcional. Muitas vezes você, dependendo da atividade, você só identifica pela possibilidade no macrófago de você ter uma atividade fagocítica, né, a fagocitose, né, englobamento, né, a partir de estruturas, e muitas vezes são células que apresentam, né, organismos invasores para outras células do sistema imune, ou mesmo fazem a própria fagocitose. Então, aqui está um macrófago, né, com todas as suas estruturas, seus retículos, né, ribossomos, um núcleo muitas vezes irregular, com muitas vezes regiões bastante diferentes dentro do seu tecido, mas é uma célula que tem esse papel aqui realmente de fagocitose. Como eu falei, atua na defesa, fagocitose de gestão de material celular, também de debris, durante processos de apoptose, ou mesmo de necrose, né? São processos, muitas vezes, fisiológicos, e também, muitas vezes, essas células podem até aumentar bastante o tamanho, como essas células gigantes de corpo estranho, e uma das principais funções aí dos macrófagos é apresentar um antígeno, né? Nada mais é do que um pequeno pedaço de uma proteína com forma de reconhecimento, particularmente aos linfócitos durante uma resposta inflamatória. Então, aqui está um macrófago que representa nessa figura, né? O que o macrófago, muitas vezes, ao ter contato com esse antígeno, ele faz um processamento a partir dessa vesícula fagocítica e apresenta, né, modifica esse antígeno e traz isso para um linfócito, que é uma célula, então, já de defesa mais especializada, né? Principalmente órgãos linfóides, órgãos de produção de linfócito, né, de baço, da própria dentro do intestino e outras regiões, a placa de Peyer, né, regiões mais importantes para o processo inflamatório. E, além disso, como o macrófago é uma célula de defesa, também produz essas moléculas, são as citocinas, interleucina 1, por exemplo, um ativador de linfócito T, o TNF-alfa, que também é um mediador inflamatório, né, muito típico desses processos de inflamação. O macrófago é uma célula extremamente importante, ele também aqui colocando aí para vocês que ele também pode, durante o processo de quando você faz aí propriamente dito uma tatuagem, aquele pigmento muitas vezes vai ser incorporado às células, é por isso que quando você lava, né, as costas, não sai o pigmento foi incorporado àquelas células quando você faz a tatuagem. Os macrófagos, queratinócitos, fibroblastos, as células realmente fazem essa captura, né, em fagossomos, né, desse pigmento, e quando você remove, muitas vezes, a tatuagem a laser, você está fazendo uma morte celular, né? Um exemplo clássico aqui de uma remoção de tatuagem a laser. Os mastócitos, né, elas têm muito essas mucosas aqui no trato respiratório, na pele, até no teu trato digestório, respiratório, né? Eles são derivados, né, de precursores que a gente tem na medula óssea, né, como outras células circundantes aí, circulantes no sangue, e elas são células bastante grandes, né, o nome relativamente grandes, a gente consegue também visualizar aqui os mastócitos. Eles têm esses grânulos citoplasmáticos, que podem ser observados aqui na microscopia eletrônica, né? E muitas vezes esse mastócito, como a gente vai ver, tem bastante heparina, a gente vai ver na prostaglandina e outras substâncias que a gente vai mostrar aqui no próximo slide. Mas, basicamente, é uma célula com uma resposta rápida, né? Exigida para uma resposta rápida, uma resposta, muitas vezes, para respostas alérgicas bastante rápidas, uma célula que já fica preparada para essas respostas, né? Como eu falei, também muitas vezes com eliminação de parasitas, aqui um mastose, também como eu falei, uma célula bastante grande, que vai conter, então, dentro desses grânulos, né, lotados de substâncias, ele contém vários e vários desses mediadores de resposta inflamatória, resposta alérgica, como, por exemplo, a heparina, né? Os fatores quimiotáticos, né? Ou seja, que atraem eosinófilos, de neutrófilos, que vão atrair outras células do sistema imune para aquela região ali que está inflamada, ariosulfatases, a própria histamina, né? Que vai fazer, você vai ter uma vasodilatação, a transcrição. É por isso que você, muitas vezes, quando você tem essa degranulação de mastose, você tem aquela resposta alérgica
muito rápido, então por isso que você toma um medicamento chamado de antihistamínico, que é para diminuir esse processo de resposta tão rápida, uma resposta dessa muito rápida pode levar muitas vezes até a óbito. E os leucotrienos, né, que tanto tem os mediadores primários até os secundários, né, que não são armazenados em grânulos, né, que vêm também dos próprios mastócitos, e todos esses mediadores, quando liberados, vão então iniciar a resposta inflamatória e vai trazer então os glóbulos brancos aí para um local de inflamação. Aqui só mostrando para vocês um esquema, né, estimulado pessoas que têm, por exemplo, na Europa, eu mesmo tive isso quando morei lá, né, a histamina ela você vai ter uma liberação muito intensa, né, muitas vezes o pólen que cai das árvores na época do outono, ele faz com que você tenha uma das piores alergias que você pode ter, né? Então você tem um mastócito lotado de grânulos aqui para liberação, uma alergia muito comum, principalmente durante o outono e a primavera lá no hemisfério norte. E esse processo de liberação, que a gente chama de degranulação, é realmente essa liberação desses grânulos na região onde você tem a substância alergênica, né? E, como eu falei, né, a gente pode chegar até a ter um choque anafilático, uma coisa muito grave, né, com os indivíduos que fazem essa degranulação muito, muito, muito rápida. E, como já tinha colocado, tanto a histamina quanto os leucotrienos vão aumentar a permeabilidade vascular para trazer aqueles glóbulos brancos e assim vai ter, então, essa modulação e essa liberação. Muito desses mecanismos envolvem também liberação de cálcio, né? Também dentro dessas vesículas para a liberação desses grânulos. Mais uma célula também atuando na questão da resposta imune, na secreção, são os plasmócitos, né? Os plasmócitos, como o próprio nome diz, é uma célula B totalmente diferenciada, inclusive especializada na produção de anticorpos. É isso que, por exemplo, é só um exemplo aí que a gente quer que aconteça no COVID, né? Você quer dar uma memória imunológica para que esse tipo de célula produza grande quantidade aí de linfócitos B que se diferenciem em plasmócito e consigam produzir anticorpos que vão, então, aí combater a existência, no caso do vírus, né, dentro da tua célula ou outros tipos de infecção. Então, como a gente falou, são normalmente áreas de inflamação crônica, é uma célula ovoide, né? Você dá para ver bem que é uma célula ovoide, com o núcleo, e você tem aqui um complexo de Golgi, essa região que não está muito corada aqui, onde tem um complexo de Golgi com muita síntese proteica. Então, logo aqui, próximo do núcleo, a gente tem complexo de Golgi, uma região que muitas vezes não é clorada com as colorações, muitas mitocôndrias, mas principalmente fazendo essa síntese em massa de um anticorpo específico, uma seleção que a gente chama de clonal, são muitos anticorpos da mesma, parecidos entre si, tá? Então, gente, eu vou, nesse momento, a gente fechou a segunda parte da questão das células. Então, na terceira parte da nossa aula, a gente vai estar falando da matriz extracelular, como eu falei para vocês, composto por esses três aí, contendo esses três componentes, a produção fibrosa, substância fundamental e o fluido intersticial, tá? Então, fiquem aí conosco. Essa foi a segunda parte, os tipos celulares do tecido conjuntivo propriamente dito. Muito obrigado.